Essa mesa aqui à tarde, ela dá uma ênfase nas contribuições no âmbito da graduação, né? Desde as aulas que foram os cursos implementados na graduação, quanto iniciação científica, né? Um pouco no sentido de contribuir a partir das mesas anteriores, no sentido de pensar os desdobramentos teórico-práticos, né? E o campo de ação, Paulo, né? Aí, para compor essa mesa, então, aqui o Guilherme Wisnik, né? Primeiro estudante de iniciação científica do Paulo, diz a lenda, e hoje também vice-diretor da FAO. Depois, Júlio Lamparelli, Renan Sampaio e Mariana Fix, né, como professora de fundamentos do curso aqui de arquitetura. Eu vou, então, aqui fazer essa mediação no sentido de controlar um pouco o horário, mais ou menos, né? E aí, acho que a gente pode fazer a fala um pouco nessa ordem, né? O que está exposto aqui na divulgação do cartaz. Então, vamos lá. Guilherme. Tá bem, obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui presente, participando desse encontro, desse simpósio, que é avaliação crítica e homenagem ao percurso e ao trabalho intelectual e acadêmico do Paulo César. E com esse dado biográfico, né, eu sei que o João Whittaker já fez a fala institucional da diretoria de manhã. Então, de fato, eu estou aqui como ex-orientando de iniciação científica do Paulo César nos anos 90 e depois colega de departamento, agora mais recentemente, desde que eu entrei como professor no departamento de História na FAUSP em 2014 e que tive, então, a alegria de poder partilhar com ele uma parceria em outro patamar de diálogo. Bom, eu não sou um estudioso da obra do Paulo César, então eu sei que muitas das outras pessoas que estão participando aqui do evento vão poder fazer contribuições muito mais abalizadas. Eu vou contar mais do ponto de vista pessoal essa experiência que eu tive com ele como meu orientador, meu professor, meu orientador, e depois meu colega. E agora, logo antes de começar, eu tive a sorte de encontrá-lo aqui na frente, ele me contou uma coisa que eu não lembrava, e que foi bom saber, porque agora, como eu me preparei para falar aqui com vocês, eu estava tentando resgatar a minha iniciação científica de 30 anos atrás, né, 25 anos atrás. É 30 mesmo, 30, é isso aí. Não adianta arredondar para baixo. E isso é um processo psicanalítico, né? Você voltar às origens, porque, para mim, de fato, o Paulo César foi meu primeiro orientador. E depois, agora que eu soube recentemente, porque a Bia Rufino, quando me convidou, me disse que eu fui o primeiro orientando dele de iniciação científica. Então, deu match, Paulo. Nesse aspecto. Então, é um processo psicanalítico, né, de voltar, retomar tudo que foi vivido, pesquisado naquele momento, mas ele me contou que depois de tempos passados, já mais recentemente, digamos 10 anos atrás, vou chutar, quando eu entrei como professor na FAO, nos reencontramos, e eu disse para ele uma coisa que eu não lembrava de ter dito, mas foi o que eu pensei agora, quando eu me preparei para vir para cá. Então, não é por acaso, né? São esses pensamentos, porque no fundo é o que está lá mesmo, aquele pensamento que está lá no fundo, que era agora, que eu a ele já há algum tempo, que sobre aquela época, que ele foi muito sensível ao me propor o tema da iniciação científica. Eu estou falando assim e nem contei ainda qual é o tema. O meu trabalho de iniciação foi feito por 2 anos, com bolsa renovada da FAPESP, se não me engano, de 93 a 95, alguma coisa por aí, com o título Arquiteto, Autonomia da Atividade e Representação Profissional. Então, esse trabalho de pesquisa foi feito muito por sugestão, quer dizer, foi o Paulo quem me foi dando de bandeja assim, né, as referências e os encaminhamentos. Se tratava do quê? Um estudo de dupla natureza, digamos assim, uma parte histórica, que era entender o percurso de autonomização da profissão de arquiteto no Brasil. Se tornaram uma profissão autônoma, com CREA, com representação profissional, né, com as suas responsabilidades profissionais e sociais, a criação das universidades e etc. Então, tem um percurso histórico social, né?
Mas, junto com isso, tem o lado da representação profissional, quer dizer, como é que o arquiteto foi construindo um modo de representação social capaz de valorizá-lo enquanto profissional. Então, essa dupla, digamos, tem aí um estudo histórico e um estudo de caráter simbólico, ideológico, né? Essa foi uma embocadura de análise totalmente sugerida por ele, e com a qual eu me identifiquei e me beneficiei, porque ele, o que eu ia dizer, sendo um professor sensível como ele é, e aí, né, acho que cada um hoje aqui deve falar, estar falando, já falaram, ainda vão falar de relações desse tipo, mas uma percepção que ele tem para ver como é que essa pessoa pode, de alguma maneira, render dentro de um assunto ou de uma abordagem que ele vê como que lhe interessando como orientador e, ao mesmo tempo, como sendo interessante para o pesquisador. Porque o que eu disse a ele, que foi o que eu pensei de novo agora, se ele me desse marxismo duro de renda da terra, imobiliário e não sei o que, eu ia abandonar, eu não ia aguentar, porque não ia ser, enfim, não era por aí que eu queria. Ele viu que eu gostava de arte, né? E que eu tinha que, então, dentro de uma perspectiva materialista histórica, poder fazer uma abordagem que olhasse para um processo artístico dentro da arquitetura, mas desvendando suas ideologias, suas formas de representação simbólica. E isso, bom, deu muito certo, eu sou muito grato, porque, de fato, formou a minha cabeça. Se você pensar, eu devia estar no 2º ou 3º ano da graduação, né? Eu tinha acabado de fazer o curso de Fundamentos Sociais, numa obrigatória que já era dividida entre professores. Eu caí com o Paulo e deu essa sorte, né? Naquele semestre a gente lia, ele tinha publicado, não fazia muito tempo, o livro Espaço, Técnica e Construção, publicado pela Nobel, e onde ele analisava a questão habitacional em São Paulo. Bom, a questão do Paulo sempre foi, claro, muito mais a renda da terra, a questão imobiliária, mas ali vinha da cidade de Taipa, quer dizer, tinha uma questão de linguagem também da arquitetura que atravessava a discussão do mercado. Aliás, eu lembro de uma das aulas, uma frase que ele citava, talvez seja uma citação muito famosa de alguém que ele estava citando, agora eu não sei dizer de quem seria, mas sobre a Taipa, que é o chão que se alevanta, né? É do Lemos. Então, é tão bonita essa imagem, né? Me marcou, eu nunca esqueci essa ideia de que a Taipa é o próprio chão, né? Você tem uma cidade que como se o chão se levantasse e ela vai sendo construída. Mais recentemente eu tive em El Alto, na Bolívia, que é uma cidade periferia de La Paz, e a cidade é quase toda de chão de terra e tijolo baiano. Eu lembrei disso, parecia ser uma cidade toda marrom, né? Mas agora eu desviei, vamos voltar ao assunto. Então, ele teve essa sensibilidade para me indicar o Pierre Bourdieu, né? E eu fazer a minha análise pelo Bourdieu e pelo José Carlos Duran, que eu trouxe aqui, esse livro da coleção de estudos, da perspectiva, que é o José Carlos Duran, um sociólogo que veio para a sociologia da arte e que foi estudar profissão de arquiteto, justamente, e esse livro que se chama Arte, Privilégio e Distinção, onde ele mapeia o percurso, né, de formação, primeiro de mão de obra. Ele começa pela Academia Imperial de Belas Artes no Rio e o Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo, e vai chegar no modernismo e no modo como o mercado da arte vai se tornando um mercado autônomo e como a arquitetura como profissão vai aspirando a um lugar social que tem a ver com o do artista, que lhe dá mais privilégio e distinção, digamos assim, do ponto de vista de uma profissão que precisa se autoafirmar em meio a outras, né? O Duran foi orientando do Bourdieu em Paris e fez esses estudos, depois voltou e publicou no Brasil, e a gente ali no começo dos anos 90 estava lendo isso e confirmando com o Paulo hoje agora um pouco antes, na época que o Sérgio Miceli estava divulgando muito o pensamento do Bourdieu aqui no Brasil e na USP, e com isso, né, me deu condições, eu acho, de fazer todo um percurso que eu fiz depois. Se passaram justamente 30 anos. Hoje em dia eu sou da área de História da Arte aqui na FAO, História da Arquitetura, claro, também, mas da cadeira de História da Arte, e o meu pensamento como professor de História da Arte na FAO é fazer esses trânsitos com a preocupação de enxergar o aspecto social
né, sempre, e a autoimagem que se atribui como valor simbólico às diversas produções. Mais recentemente, agora já como colega de departamento, desfrutando de conversas de corredor e mesmo de sala dentro do AUH, o Paulo me deu o livro do Grespan, Marx e a Crítica do Modo de Representação Capitalista. E então o Paulo continuou me dando indicações, né? Ele sempre atento, é muito legal porque, bom, eu em períodos às vezes mais, às vezes menos, mas eu escrevo muito no jornal, na Folha de São Paulo. Teve períodos em que eu tive coluna fixa, então e o Paulo é um professor atento que sempre vinha falar: esse texto eu gostei, esse eu não gostei, por tal coisa aqui você está equivocado, então leia isso. Quando ele achou que eu estava ficando muito para o lado da autonomia da arte, ele me trouxe de volta, falou: olha aqui, não é só modo de produção capitalista, é modo de representação também, né? Porque a forma de representação é um capital simbólico dentro das formas do capital em metamorfose, que vão mudando e que tem a necessidade de se representar de uma forma ou de outra, né? E a arte assume essas formas, muitas vezes. Então, eu, de novo, né, como esse evento aqui tem uma natureza, ao mesmo tempo, crítica e de homenagem, eu queria homenagear, de fato, dizer que eu fico muito feliz que você nunca deixou de ser meu orientador, mesmo agora, como colega, né? E isso é uma felicidade, porque muitas vezes, e o normal, né, numa relação de universidade é que, bom, não mexe com o colega, deixa cada um tem sua pesquisa, né? Não vamos ferir suscetibilidades e não sei o quê, e cada um cuida do seu, mas o Paulo não é assim, ele mantém essa, inclusive, honestidade, né? Que é muito bom quando alguém vem te dizer que não gostou de um texto seu, porque poucas pessoas fazem isso, e isso é fundamental. Então, outra coisa é que ele ensinava a gente a pesquisar, de fato, né? O Paulo tem a sua metodologia de pesquisa obrigado, que incluía, então, eu acho que se eu fui o primeiro orientando de iniciação científica, é por isso que naquela época eu me lembro de não ter ainda outros. Provavelmente depois você fez grupos de orientandos que deviam debater juntos, mas ele organizava pequenas palestras dentro da sala da UH, viu o professor Lemos contar para a gente o que ele ainda andava pesquisando naquele momento. Então, isso, para um jovem de 20 anos, era muito impressionante, né, poder ter esse acesso e esse contato. E eu tenho uma tendência de ser um analista mais assim de ideias, né? E eu acho que depois que Paulo César deixou de ser o meu orientador, eu desgarrei de novo um pouco para esse lado, assim, que é querer debater as ideias mais abstratas. Mas a pesquisa com ele era sempre muito de fonte, né? Então você tem que ir, vai pesquisar nos periódicos, abre o índice de arquitetura brasileira, é assim que acha, que encontra onde é que estão os artigos, onde é que estão os autores. A gente ficava ali, os periódicos, esse índice ficava num dos corredores da biblioteca, não sei se ainda fica, a gente ficava meio agachado ali procurando, assim, depois ia nas revistas encontrar, porque teve essa parte do meu estudo que era muito factual, né, que era realmente informações sobre autonomia, né, a regulamentação da profissão de arquiteto em 1933, com a criação do CAL, quem defendia isso, quem atacava, né, e depois todo o modo como isso foi sendo... por exemplo, o livro do Paulo Bica, A Máscara e a Face, né, que discutia muito essa questão da representação ideológica da profissão. Claro que com o meu estudo, digamos assim, começava um pouco antes, através do Duran, com a formação do Liceu no fim do 19, mas tinha uma baliza importante em 33, com a criação do CREA, depois de 47, 48, com a criação das duas faculdades de arquitetura, Mackenzie e FAUSP, né? E aí o passo seguinte era o modernismo, e como é que o modernismo vinha, de um lado, de uma herança técnica, né, porque as vanguardas, o elogio do engenheiro e etc., com Le Corbusier, mas como no Brasil essa visão técnica tinha sempre uma necessidade de se travesti de um discurso artístico, e aí as belas artes do Rio de Janeiro, e o Niemeyer, e etc. Então, eu disse que é psicanalítico. Como é que eu estou de tempo? Eu estou improvisando aqui, mas eu não queria tomar muito. Mais um. Tá. Digamos,
essa dupla natureza da profissão de arquiteto entre engenheiro e artista, né, que no fundo foi uma das questões centrais dessa pesquisa, o discurso do Lúcio Costa, por exemplo, que diz, olha, a arquitetura não é mera construção, né, ela tem que ter um quê a mais, ela tem que ter uma espécie de toque de Midas do artista. E esse artístico já não era, obviamente, o conhecimento empírico dos trabalhadores imigrantes italianos e espanhóis e tantos outros que vieram no ecletismo, né, e que traziam, sim, uma concepção artística, mas uma concepção artística que, a essa altura, tinha sido descartada como posta no lado de um fazer, né, que já não era mais admitido dentro de uma concepção de arte autônoma, porque isso aqui é muito legal também, que via Bourdieu eu fui entender o que é a discussão da autonomia do campo, porque tem duas questões de autonomia nesse estudo. Uma é a autonomia da atividade, o arquiteto que cria o CREA, se torna uma profissão regulamentada e depois quer se autonomizar em relação ao engenheiro, nem tinha CAL ainda na época mas era essa a questão, né? Então tem uma coisa que é a autonomia da atividade, tem uma outra coisa que é a autonomia no campo do simbólico. Como é que você cria um campo de discussão teórico-conceitual que funciona por ele mesmo, quase que em abstrato. E essa é uma discussão que o Bourdieu coloca em relação à arte, né? Porque aí ele vai querer envenenar isso dizendo, olha, não dá para tornar a discussão autônoma, porque tem sociedade, tem história, tem relações sociais, tem classe, né? Então, enfim, eu queria dizer que isso tudo foi, no meu processo psicanalítico, de ver quem eu vir a ser hoje, venho sendo, o meu percurso, tendo começado de uma forma tão lúcida e tão carinhosa também na relação com você, só posso agradecer e comemorar hoje, num dia em que todo o seu percurso está sendo iluminado pelas 1000 faces que ele tem. Obrigado. Vou passar a palavra aqui para o Júlio, palavra e o microfone, né? Boa tarde, todo mundo que está aqui presente. Eu preparei um texto, porque eu me atrapalho às vezes com o tempo, e como é muita coisa para falar, peço licença para ler esse texto, e só dizer que também todas as falas, acho que dessa mesa, estão voltadas para o lado da graduação, né? Então, acho que a gente está uma questão de resgatar o pensamento crítico, né, e o espírito crítico que o Paulo trazia na graduação, que eu acho muito importante e fico até com receio, não sei agora na aposentadoria como que se vai largar a graduação ou não vai. Queria fazer um apelo aqui para que, sei lá, alguma coisa pudesse ser feita. Bom, vou começar a ler. São muitos os aspectos passíveis de serem trabalhados ao se tratar da figura de Paulo César Xavier Pereira, conhecido nas rampas da FAU pelo codinome de PCX. Na certa, a história de sua trajetória política e acadêmica seriam, por si só, capazes de abrir um capítulo à parte sobre os vai-vens e os interlúdios conturbados de nossa recente história nacional. Alguém que passou pelos anos 60, sem baixar a crista, tendo vivido o que viveu, não tinha mesmo como pisar o chão politicamente aplainado da nova república sem produzir certo ruído. O espírito do inconformismo confere àquelas pessoas um caráter quase transcendental, mais ou menos como seres encantados que adentram o salão falando diferente e trazendo em seus gestos o espírito distante de outros tempos. Por isso, para mim, há um dever moral de escrever a vocês o que eu pude ver desses gestos acontecendo no interior da sala de aula, mais especificamente durante as curiosas sessões que compõem a disciplina optativa da teoria da renda da terra. Eu os acompanhei enquanto estudante da graduação ao longo do segundo semestre de 2015 e enquanto monitor no segundo semestre de 2017. De saída, contudo, gostaria de dizer que o caráter quase pré-histórico que essa disciplina aparentou aos olhos de parte do corpo docente da faculdade, não raras vezes vista como espécie de idiosincrasia feudal ou seita semi-rural no interior de uma moderníssima grade curricular da FAU, tal caráter anacrônico da disciplina já é, por suposto, o atestado de que ali acontecia mesmo uma manifestação historicamente metafísica. Para além da triste estreiteza burocrática que invernou nas academias século XXI afora, há também uma história mais particular por detrás do aparente caráter anacrônico da disciplina TRT, Teoria da Renda da Terra, como a gente chamava, né? Lembro a vocês que lá pelos anos 70, um grupo de docentes da FAU, inclinada pela letra marxista e pelo compromisso urbanístico, decidiu abrir o livro 3 de O Capital, para ver se encontrava ali alguma luz que fosse, enfim, capaz de iluminar o fenômeno da formação do preço da terra nas cidades contemporâneas. Afinal, como sabemos, o preço da terra nas cidades é um dos principais aguilhões econômicos da exclusão social e da catástrofe humanitária que assola nossas metrópoles. Muito bem, alguns ensaios foram escritos, mas pouco se conseguiu decifrar. O insucesso da empreitada não se deveu somente
porque os estudos se emaranharam em certas confusões conceituais ou preconceitos disciplinares, importados ou não, mas, sobretudo, porque a empreitada teve, na verdade, uma vida curta demais. Isso em relação a essa que tinha começado a surgir na década de 70. Né? Assim que a abertura democrática se insinuou no horizonte, abrindo um novo campo de disputa governamental para a esquerda, a seção 6ª do livro 3 de O Capital, dedicada à renda da terra, voltou para a estante. Houve, é claro, missas solenes para o tema e não faltaram diagnósticos acadêmicos para explicar o seu suposto óbito. Não obstante o corpo ainda quente do morto, a empolgação com as novas descobertas era tão maior e as descobertas tão mais facilmente utilizáveis pelas políticas públicas por vir, que em realidade o exame de corpo de delito foi feito mesmo às pressas. Alguns falaram que a renda da terra era assunto agrícola que não cabia às cidades. Outros entoaram o equívoco internacional de admitir que a renda era uma realidade feudal e não pertencia ao moderno modo de produção capitalista. Tocou-se o barco. A bola da vez agora era o assim chamado valor da terra urbana. Ao contrário da renda da terra, que corresponderia, grosso modo, ao fato bruto e nada idílico da expropriação capitalista da mais-valia, o valor da terra urbana era, de fato, bem mais apresentável às rodas acadêmicas, bem como, vale dizer, ao ambiente bastante exigente da Câmara dos Vereadores, onde habitam, como se sabe, os representantes políticos dos agentes imobiliários. Na verdade, o novo termo acadêmico do valor da terra urbana, ou valor do espaço, ou também valor das localizações, já trazia consigo o caráter próprio de uma negociação a ser aberta. Isso porque, a princípio, e faço aqui um resumo grosseiro para não tomar muito tempo, o valor da terra urbana corresponderia, antes de mais nada, a um produto legítimo do Estado. Quer dizer, tal valor, apropriado indevidamente pelos agentes privados na venda dos imóveis, seria, na verdade, o produto direto tanto dos trabalhos públicos dispendidos em urbanização, quanto de alterações espaciais que escapariam aos gastos privados, que fosse, então, devolvido ao Estado. Em nome da causa, acionou-se todo um arcabouço técnico, jurídico e administrativo que ia desde a velha taxa de melhoria até o solo criado francês, tudo para se formar a conhecida versão brasileira da apropriação estatal do assim chamado valor da terra urbana. Alguns atritos aqui e acolá se transcorreram a partir daí entre funcionários públicos e empresários para acertar o tamanho do repasse. Nada muito grave, apesar de sua natureza crônica. Até porque, como se sabe, ainda nos vemos de cabeça aos pés submersos no incansável cenário de negociações intermitentes, por vezes mais dramático, mas em geral bastante morno, entre poder público e setor privado, estruturalmente resumível nos seguintes termos. Primeiro, quais regalias o Estado estaria disposto a oferecer ao setor privado e, segundo, quanto o setor privado poderá ceder à troca dos benefícios públicos. Desde então, pelo menos no que concerne aos assuntos urbanísticos, uma parte preciosa do espírito político e intelectual parece ter sido sacrificada à realidade imediata das mesas de negociação imobiliárias. As supostas teorias derivadas do valor da terra urbana foram logo penduradas na parede, exibidas estaticamente como diplomas na sala de espera de um consultório médico. Apesar da suposta reivindicação política herdada do passado, tempos de abertura, tempos de prática e etc., parece que não sabemos fazer mais nada além de aperfeiçoar instrumentos, remendar leis e revirar as alavancas técnicas do Estado em favor da causa. Em meio ao cenário clínico que se transformou o atual exame de gestão urbana, convido-os finalmente a adentrar, agora sim com o devido tom dramático, aquela porta secreta, meio barroca, atrás da qual ainda se falava em coisas estranhas, como renda da terra, mais-valia e outras escatologias políticas do período feudal. Agora, quero introduzir um pouco o que se passava dentro da sala de aula. Quem ali adentrasse, como com a imagem que pintei a vocês, na certa se surpreenderia com o que transcorresse à sua frente. Muito distante do marxismo empoeirado, de que se reza a lenda, e absolutamente contrário ao caráter doutrinário que o preconceito contemporâneo advoga, o que se tinha ali era um verdadeiro experimento a céu aberto, apesar da falta de janelas, refrescado pela experiência vivificante de um professor sem cartas viciadas, nem coelhos tirados da cartola. Também seu método de ensino, ao contrário do que se poderia imaginar, não era absolutamente ortodoxo, o que, porventura, chegava até a incomodar os estudantes que procurassem ali algum tipo de beabá ou receita de bolo que seja. As aulas costumavam ser feitas em círculos, sem que isso fosse, contudo, uma regra absoluta. Pelo contrário, era mesmo ao acaso. O professor chegava, tinha um assunto a ser debatido e se abria o debate. Por isso, a qualidade da aula ficava também entregue a quem as assistia. Se a turma fosse de pouca voltagem, assim seria a aula. Do contrário, as discussões pegavam fogo e as rodas se formavam quase espontaneamente. Algumas almas perdidas que ali adentrassem eram reiteradamente instigadas pelo professor, que de sua monta demonstrava uma verdadeira fobia à antipatia. As provocações, por sua vez, rendiam ótimas e inusitadas contribuições ao debate, pois costumavam trazer à baila aqueles estudantes de engenharia, e até da biologia já teve, que estavam apenas à caça de créditos livres para a formação. Saíam coisas do arco da velha, vocês podem imaginar, mas nada caía nas teias fáceis do desinteresse. O método de ensino do Paulo, por assim dizer, um método de verso livre, não era, contudo, um exibicionismo gratuito da atual moda da multidisciplinaridade. Longe disso, por detrás do seu ensino transcorria um plano de estudo bastante rigoroso, também ele muito contra-intuitivo e que exigia de todos a presença absoluta de todos os neurônios na mesa. Para a maioria das pessoas ali presentes, e eu incluso,
tratava-se nada mais, nada menos do que uma introdução ao Capital de Marx, só que ao contrário, isto é, de trás para frente. Pior do que isso, era a introdução a partir de uma brecha completamente inusitada, vastamente ignorada pela literatura marxista em geral, que ficou disposta pela organização de Engels lá pelos últimos capítulos da penúltima seção do livro 3. Quase um garrancho, pode-se dizer, em que Marx ensaia algumas reflexões preciosas sobre a renda da terra nos terrenos para a construção. Não só nós começávamos pelo capítulo 46, como todo o curso era, em resumo, dedicado a fazer uma leitura minuciosa, com direito a intérprete alemão, que eu acho que presente era o Marcelo, no caso, que também fala alemão, sobre as passagens contidas naquele curto capítulo. Líamos os trechos em aula e cada um ficava responsável por esmiuçar, depois do debate, os sentidos contidos em períodos específicos dos manuscritos de Marx. Vejam só que eu não estava brincando quando disse que se tratava de um laboratório experimental. Saíam, obviamente, disparates, mas posso dizer que muitas coisas ditas ali, por estudantes de primeira safra, eram realmente muito mais interessantes, criativas e frutíferas do que as conclusões, às vezes viciadas, outorgadas pelos macacos velhos de plantão. Relações intersetoriais entre mineração e construção, dinâmica de formação dos preços imobiliários e de suas rendas a partir da perspectiva do monopólio do espaço, compreensão da dinâmica espacial da ocupação da metrópole de São Paulo, disputa da apropriação da renda imobiliária na formação do assalariamento paulista na virada do século XIX, especialidade professor, até mesmo a apropriação da renda da terra mediante o monopólio tecnológico do elevador, tudo isso foi, dentre outros tantos assuntos, o que se debatia em sala de aula. Apesar de muitas vezes ver meus neurônios tostarem junto aos de meus colegas, cheguei até mesmo a duvidar do método em momentos de maior desespero. Hoje afirmo, sem medo de errar, que não trocaria um nervo queimado por um falso caminho das pedras. Até porque, de fato, a questão da renda da terra, e mais especificamente da renda imobiliária, ambas estão longe de estarem solucionadas no âmbito do pensamento crítico. Muito pelo contrário, os ensaios marxistas sobre o tema, tanto os de casa quanto os lá de fora, acabaram muitas vezes empacando em mata-burros progressistas e de corte industrializante, armadilhas que talvez fossem menos presentes ao longo do livro 1, sobretudo para um leitor desatento, mas que com certeza não perdoariam a quem se aventurasse às portas conturbadas do livro 3, dedicado ao assunto nada inspirador do Butin a ser partilhado entre as facções das classes proprietárias. A coisa fica ainda mais feia para quem se aventurar no sertão mais avançado do livro 3, onde está prostrada, finalmente, o emblema da renda da terra e, mais especificamente, a renda nos terrenos para a construção. Ali a lei do monopólio e da violência aberta está funcionando sem maiores pudores liberais, desagradando, por isso, aqueles que ainda carregam consigo ingenuidades ou otimismo de primeira hora com a assim chamada Revolução Burguesa. Do ponto de vista conceitual, isso também tem tradução, quer dizer, no avançado livro 3, o que nós temos, na verdade, é o estágio de desenvolvimento conceitual em que os pressupostos do livro 1 estão sendo negados de forma mais radical, fazendo saltar à frente o poder bruto e descarnado da propriedade privada capitalista. Os pressupostos da identidade entre preço e valor, bem como daí derivado o pressuposto liberal da troca de equivalentes, no qual as mesmas quantidades de trabalho abstrato seriam trocadas no mercado, ambos pressupostos estão, nesta altura da discussão, completamente fora de cogitação. Coisas que, vale a dizer, quem pensa em valor do espaço parece teimar em desconhecer. Vocês que me perdoem, mas tenho agora que contar vantagens em relação a essa estranha introdução ao capital. De largada, só para começar, nós ficamos completamente vacinados contra os cacuetes que tanto atrapalham ainda hoje o entendimento do problema no preço das terras nas cidades, como aquele cacuete que teima em ver nele, por exemplo, um equivalente do valor do espaço ou do valor das localizações. Não tem visões idílicas em se tratando da moderna propriedade da terra. Em seu lugar, o professor nos treinou a olhar as forças do monopólio capitalista, especialmente aquilo que, em curta passagem e que rendeu aulas a fio, Marx definiu como sendo duplo monopólio que a propriedade da terra confere a quem as detém. Ou seja, o monopólio do espaço enquanto tal, alienando o resto da sociedade de seu livre acesso e fruição, e o monopólio do trabalho despendido sobre a terra. Sem enfastiar demais vocês, mas como aqui é meu dever fazê-lo, devo listar também outros anticorpos que foram criados naquele avançado laboratório de estudos e que dizem respeito, sobretudo, ao lugar conceitual da renda imobiliária. Primeiro, ficamos vacinados contra as mal comparações entre a renda agrícola e a renda imobiliária, e que se forçavam em ver, por exemplo, as localizações imobiliárias dentro das determinações estreitas da renda diferencial, apaziguando, assim, a verdadeira natureza monopolista dos preços imobiliários. Segundo, ficamos vacinados contra as rotulações sumárias que obscurecem o caráter concreto da formação rentista, tais como palavrões iguais à renda rural e renda urbana, que nada dizem respeito às atividades econômicas que estão sendo realmente exploradas. Terceiro, ficamos vacinados contra o obscurecimento do trabalho concreto explorado no canteiro de obras, a verdadeira fonte do valor do espaço. Quarto, tendo em mente a renda imobiliária que se forma a partir dos preços de monopólio, também ficamos vacinados contra a ilusão ético-desenvolvimentista, que é incapaz de ver como a classe capitalista, supostamente empreendedora e progressista, também suja suas mãos com uma apropriação tão arcaica e bolorenta como a renda da terra. Esta última conclusão, certamente, dotaria de má consciência o pacto travado entre os espíritos progressistas e a força produtiva no setor imobiliário. Em todo caso, no que se refere ao método paulínio, por assim dizer,
Um protesto justo poderia ser feito. Mas, afinal, introduzir os estudantes pelo final da obra de Marx seria como negar todas as mediações que foram necessárias à crítica de Marx, justamente chegar ao mesmo ponto final. Gostaria de lembrar, contudo, que seria impossível recompor as referidas mediações no período de uma disciplina. Ora, convenhamos que seria necessário pelo menos um curso extenso de formação em crítica da economia política para isso. Do que se trata, então, a disciplina TRT? Gosto de imaginar ela como uma espécie de revelação. Haverá, portanto, muitos sinais impossíveis de se compreender, mas que vão inculcar nos estudantes dúvidas monstruosas e um apetite incrível de saná-las o quanto antes. Coisas mesmo de tirar o sono. Quem seguir por aí, abrirá o capítulo 1 da mercadoria de olho estrábico, em constante estado de alerta para as sutilezas conceituais que Marx já inculca e que poucos percebem, em estado germinal desde o princípio, sempre de olho na sua aparição final, desconfiado como um bom caipira. Paulo César Xavier, vale lembrar, é natural de Araçatuba. É isso, Paulo, Araçatuba? No limite, talvez seu método sertanejo de ensino nos deixe muito mais preparados não só para ler bem O Capital, mas sobretudo para lidar com as bizarrices do capitalismo contemporâneo, muito mais rentista e arcaico do que poderiam supor os espíritos progressistas que vagam por aí. Bom, espero não ter quebrado aqui nenhum segredo de seita, tampouco ter distorcido muito o rigor conceitual que era tão presente em suas aulas. O professor que me diz qualquer coisa, e me perdoe de novo agora, pois talvez lhe desagrade. Afinal, sei que não é chegado a rasgar seda para ninguém, sendo antes um entusiasta do conflito aberto e do dissenso. Mas uma contravenção não faz mal a ninguém. É chegada a hora dessa, como dizer, uma homenagem ou um aplauso, por assim dizer, em vida a quem foi tão importante para a minha formação e de todas as pessoas que tiveram o prazer de frequentar sua sala de aula. Se as aventuras conceituais serão inglórias, eu não sei, mas o professor pode ficar tranquilo quanto a um ponto. O espírito distante do inconformismo intelectual, decepado na Modorra de 1964, sobreviveu em suas salas de aula. Agradeço a paciência de vocês e vou acabando por aqui. Boa tarde a todos. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer, né, a toda a organização do evento, essa homenagem necessária e merecida ao Paulo, né. Agradeço o convite, é uma honra estar aqui nesse momento, poder prestar minha homenagem também a um professor que foi parte da minha formação completa na FAU e continua sendo parte da minha formação agora na pós-graduação. E o que eu trouxe aqui hoje, né, para compartilhar, entendendo o mote aqui da mesa, né, que é a contribuição do Paulo na graduação, vai muito, é um relato um pouco pessoal, né, mas como eu compreendo a contribuição dele na formação desse pensamento crítico na graduação e no avanço, né, desse conhecimento na direção da pós-graduação mesmo, até mesmo na prática profissional de um arquiteto que se forma a partir dessas premissas, desses conceitos, dessas relações estabelecidas, enfim, nas aulas, nas orientações com o Paulo. Então, minha fala aqui ela vai no sentido de destacar dois pontos que, ao meu ver, são fundamentais nessa forma de produção do conhecimento, né, do Paulo, e no sentido de produzir, como também compartilhar esse conhecimento. E esses dois pontos, eles são, de um lado, um método teórico e, de outro lado, um método prático, por assim dizer. Ou seja, de um lado, a maneira com a qual ele constrói e compartilha generosamente, né, esse pensamento crítico, esse avanço do conhecimento, e, de outro lado, a maneira que ele estabelece, ao mesmo tempo, um rigor científico na construção coletiva desse mesmo pensamento crítico. E o que, no âmbito da graduação, ganha uma dupla importância, né, por enriquecer não apenas o debate, mas também incentivar esse rigor científico na vida acadêmica, na produção acadêmica. Do lado do método teórico, eu diria que um elemento fundamental, né, que carrego comigo e que me marcou muito de todas as conversas, aulas e orientações com o Paulo, são as tríades. Né, sempre uma forma sintética de relações complexas, de processos, de leituras, de construções teóricas, que o Paulo sempre fez uso e que sempre compartilhou, né, de uma maneira muito generosa nas aulas e nas orientações. E do lado do método prático, o rigor que ele cobra sempre junto com seus alunos, que transparece numa figura singela e que pode parecer banal, mas que são as tabelas, né, que elencam ali objeto, objetivo, problema, justificativa, mas que, na verdade, sinalizam a maneira, né, que esse pensamento e movimento, essa expansão do pensamento crítico, que muitas vezes busca até o impossível,
pousa no possível, na concretude, né, de um trabalho científico que pode tomar ali a sua forma final e se tornar de fato um avanço. É uma coincidência muito agradável que a minha trajetória com o Paulo completa também agora 10 anos. Há 10 anos atrás, lá em 2013, que eu fui aluno dele pela primeira vez na disciplina de Fundamentos Sociais. Eu não sei se ele se lembra disso, mas ele ia me reprovar, na verdade. Mas eu me lembro não só que ele quase me reprovou, mas também lembro das diversas discussões que aconteceram em sala de aula. Lembro logo na primeira aula que nós tivemos que ler e discutir o Campo Cego, né, que é o capítulo da Revolução Urbana do Henri Lefebvre, que aquilo foi um choque, né, generalizado, talvez um primeiro contato de estudantes ali do segundo ano, começando um segundo ano de FAO, e se deparando com uma crítica, uma discussão profunda já, né, sobre cidade, sobre urbanismo, o papel do arquiteto. Enfim, isso simboliza muito o método do Paulo, acho que sempre dessa provocação, né, desse debate e, ao mesmo tempo, a presença do rigor, né, nessas leituras. Mas todas essas leituras, essas discussões propostas pelo Paulo aos alunos, não só nessa disciplina, mas sempre, levavam sempre a uma reflexão que ela nunca estava isolada, né? Os fundamentos sociais da arquitetura, eles faziam realmente uma ponte com outras disciplinas, né, com a geografia, a história, ciências sociais, filosofia, mas também questionava a própria prática do arquiteto e o seu lugar no mundo em meio a todas essas contradições nas quais ela está inserida, buscando sempre uma totalidade. E essa totalidade, ela cobra, né, essa capacidade de síntese enorme, né, relacionar esse mundo de conceitos, de processos, de autores mais diversos. E o Paulo sempre muito generoso, como eu venho repetindo. Eu acho que o método dele tem um pouco dessa mistura, né, de sintetizar e de compartilhar generosamente essa síntese. O Paulo, ele insistia sempre em repetir algumas tríades, né, como os 3 T's, por exemplo, terra, técnica, trabalho, ou espaço, técnica, construção, uma tríade que muitas vezes sintetizava toda a discussão que ele queria suscitar, toda essa totalidade que envolve também a arquitetura e o arquiteto. As dimensões sociais, políticas, econômicas, as dimensões da economia política, elas estavam inseridas numa perspectiva histórica, né, colocadas ali naqueles 3 T's, né, uma síntese que ele compartilhava e que dava sentido e direção para aquela disciplina, né, a terra, a propriedade privada, a figura do proprietário, a espoliação, a técnica, né, a maneira com qual se explora o trabalho na construção civil, e o próprio trabalho, né, a contradição fundamental, a produção coletiva versus a apropriação privada, o que fundamenta a crítica, né? Isso não deixa de ser uma síntese também de como ele aborda essa problemática da produção do espaço. E, ao mesmo tempo, nessa disciplina já apareciam ali o rigor, né, a tabela, o trabalho final da disciplina, como o aluno apresentava para ele a reflexão ali, era sempre em forma dessa tabela, ou seja, o aluno tinha que fazer esse esforço dessa síntese do que foi lido para pousar ali naquela tabela e apresentar para ele, né? Acho que essa construção em sala de aula ela é muito enriquecedora e ela permeou várias oportunidades que eu tive de conviver com o Paulo. Porque eu fiz essa disciplina de Fundamentos Sociais, mas também tive o prazer, né, o privilégio de contar com a orientação do Paulo nas minhas iniciações científicas, né, e também fiz a disciplina optativas de renda da terra, de formas de produção do espaço, e essa síntese triádica e esse método das tabelas sempre estavam presentes, né. Na disciplina da Teoria da Terra, por exemplo, que eu considero um dos temas nos quais o Paulo tem uma das maiores contribuições, ele também apresentava, né, essa reflexão profunda, né, uma leitura atenta, sobretudo sobre o capítulo 46 do Capital, mas também indicava uma síntese, né. Essa síntese triádica surgia no extrativo, fundiário e imobiliário, né. São 3 termos que derivam, obviamente, do capítulo do Marx, né, 3 categorias de renda, mas que vão evidenciar a leitura do Paulo sobre esse capítulo, né, como ele pensa a questão da terra na produção do espaço urbano, na discussão do papel da renda na produção desigual das cidades, né, do espaço urbano, e na importância dessa discussão justamente para os arquitetos, né, para evitar, inclusive, algumas armadilhas, em termos que
obscurecem a discussão e se mostram insuficientes, né, como a tão famosa especulação imobiliária, que ele fazia questão de enfatizar sempre como um termo que continha essa insuficiência, um termo que interditava a discussão, né? E, obviamente, o acompanhamento dos alunos ali também nessa disciplina da teoria da renda da terra também se dava, novamente, por essas tabelas, né, e essa síntese que ele fazia e compartilhava, voltava para ele em forma de tabelas elaboradas pelos alunos. Como orientador de administração científica, né, já o Paulo ele podia reforçar constantemente todos esses pontos, né, todos esses conceitos e esses métodos, mas ele também conseguia aprofundar a discussão naquilo que, para mim, pessoalmente, foi de maior importância, porque me acompanhou na minha trajetória acadêmica, na minha trajetória acadêmica com mais força, né, que são as dinâmicas da produção do espaço, né, as formas de produção inseridas no modo de produção. Esse sempre foi o grande tema que norteou as nossas conversas e que permitiu, dentro dessa amplitude, né, que é a produção do espaço, focar em temas mais específicos, né, como o que trabalhamos na iniciação científica, a gentrificação, o rent gap, né, mas sempre com essa dimensão do total como determinante. E é inegável que houve a contribuição, né, de um autor primordial, que é o Henri Lefebvre, além de outros que são fundamentais também, mas, mais do que isso, sempre se fez presente, né, essa generosidade do Paulo em estabelecer relações, em sinalizar alguns caminhos, as diferenças, aquilo que não foi respondido, as insuficiências de alguns trabalhos de alguns autores, e muitas outras tríades foram formadas nesse trajeto também, dentre as quais eu poderia destacar Imediato, Global e Total, né, que derivam da obra do Lefebvre, mas que sinalizam níveis dessa produção do espaço e que sinalizam as possibilidades de relação entre mundos distintos, mas que são distintos somente em aparência, né? Ou seja, ele permite conectar, por exemplo, o canteiro de obras com a crise sistêmica do capital financeiro e o poder de coerção social do marketing. E abre não apenas muitas possibilidades para o pensamento crítico do arquiteto, mas também estabelece mais um caminho, mais uma ponte para esse pensamento interdisciplinar e para relacionar as particularidades com as totalidades. Ao longo de todo esse processo, né, de orientações, eu acredito que o Paulo sempre me estimulou não só a exercitar esse pensamento crítico, mas também sempre manter a utopia no horizonte, as rupturas, a crítica radical, porque só assim é possível se desvencilhar de algumas amarras práticas e teóricas. E assim, as inúmeras tabelas que confeccionei como aluno de iniciação científica, né, um método prático de pesquisa, foram fundamentais para que a utopia, que é sempre urgente, encontrasse o rigor científico e a concretude dos textos, dos artigos, da produção acadêmica. E a importância da orientação nesse sentido, ela é muito grande porque não só impõe um método dentro da pesquisa que está sendo feita, como também compartilha esse modo de pensar, esse constante esforço, que é expandir os horizontes rumo ao pensamento crítico, né, que problematiza, que questiona, mas, ao mesmo tempo, abraçar essa expansão do pensamento e encaixá-la num rigor científico de síntese, que, para mim, mais do que uma cobrança no decorrer desse trabalho de pesquisa, mostra um compartilhamento também de um método, não só desse pensamento teórico. E já para encerrar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Paulo por estimular esse pensamento crítico, seja no ambiente da graduação, da pós-graduação, na conversa, no corredor. Agradecer por toda a sua generosidade a compartilhar o conhecimento, por se dispor a construir em conjunto essa expansão do pensamento crítico, e agradecer também por ser tão rigoroso nessa construção em conjunto, o que é essencial para indicar os caminhos, as direções, as possibilidades e as impossibilidades. Muito obrigado, Paulo. Boa tarde, gente. Eu tenho algumas imagens aí de apoio aqui para o que eu vou falar, não é exatamente uma apresentação. Bom, queria não só agradecer, como parabenizar muito todas que organizaram esse seminário. Acho que já deu para perceber a importância dele nas suas diferentes dimensões. Agradecer também por insistirem aqui na minha participação, apesar das coisas da vida estarem me colocando numa posição de dificuldade de estar aqui, que eu vou explicitar até para vocês entenderem, se eu começar a cair um pouco de energia, entenderem a situação. Eu estou chegando de 2 dias de uma longa viagem da África do Sul, então num estado de bastante
exaustão e marcado pela incerteza se daria tempo de estar aqui ou não. É uma viagem que foi atrasada por complicações que são do mundo, né, um lockdown, como é que chama um lockdown? Em Johannesburgo, onde eu estava, primeiro, bem no dia que eu ia sair, então, sem saber se ia chegar no aeroporto, por trabalhadores que estão protestando em relação às questões ligadas à infraestrutura, né, com 6 horas por dia sem energia, dá para imaginar que tinham motivos, tem motivos, e depois uma sequência de manifestações, essas talvez mais noticiadas aqui, na França, onde era a escala do voo, que não tinha como vir direto da África do Sul. Eu já vi alguém desenhando ali porque eu fui até a França para chegar no Brasil, né? E, enfim, não há voos diretos no momento. E então uma sequência de rebeliões também na França em função de questões que dizem respeito também ao que a gente está discutindo aqui, questões do mundo do trabalho. Bom, enfim, então é nesse contexto que eu estou aqui. Eu não fui aluna do Paulo, não é, em Fundamentos. Fundamentos é uma disciplina que acho que já deu para perceber, foi comentado algumas vezes, não é? Ela é dividida em diferentes turmas. Eu fui aluna do Gabriel Bolaf, da Maria Irene Smereciani e da professora Ana Lana, olha o tamanho do cansaço. Gabriel Bolaf, Maria Irene Smereciani, professora Ana Lana, como vocês veem, é um time forte de fundamentos, então não posso exatamente lamentar eu não ter sido aluna do Paulo naquele momento, mas eu fui aos poucos conhecendo, não é, o Paulo pelos orientandos, vários dos que organizaram aqui, pelo livro, né, pelos livros dele, mas o esforço que eu fiz, como eu fui convidada como professora de fundamentos, foi ficar no tema e fazer uma contribuição pensando nessa mesa, que eu estou dividindo, não é, com os orientandos de iniciação, e organizar, na verdade, eu acabei transformando esse convite num pequeno projeto de pesquisa que eu comecei a realizar e eu vou apresentar para vocês os resultados parciais. Esse projeto de pesquisa é sobre a participação do Paulo como professor das disciplinas de graduação aqui da FAUSP. Se a Bia puder projetar, por favor, primeiro a planilha Excel, que não é outro arquivo. Bom, o trabalho consistiu, essa pequena pesquisa, na verdade, ela já tinha começado um pouco antes, eu tinha conversado algumas vezes com o Paulo para saber sobre a experiência dele como professor de fundamentos, já que quando eu entrei como professora aqui na FAUSP, em 2020, agora como professora concursada do Departamento de História, né, tive uma participação antes como professora em planejamento. Nesse momento, o Paulo já não estava ministrando as disciplinas de fundamentos, então eu já conversei um pouco com ele como é que tinha sido a experiência dele, mas era uma conversa mais solta, e dessa vez eu propus a ele, não podia dizer o motivo, porque esse seminário era surpresa, então eu inventei uma série de outros, desculpa, Paulo, mas era o que eu podia fazer naquele momento. Nenhum deles eram falsos, né? A gente conversei que a Amanda, que está ajudando na pesquisa, não sei se a Amanda conseguiu chegar, está pensando em fazer uma iniciação científica, e ela está mesmo, né, Amanda? Então, não está lá no fundo. Enfim, uma série de coisas para a gente conversar. Então, já agradeço a Amanda, aproveito antes que eu esqueça, né, que ela fez um esforço grande aqui de me ajudar na organização desses programas. Quando a gente conversou com o Paulo, inclusive, ele perguntou a Beatriz Toni também nos ajudou numa das entrevistas, a última mais formal, que a gente gravou, e a primeira pergunta que o Paulo fez foi saber se ele era um objeto da pesquisa, fonte da pesquisa, ou se ele era participante e autor da pesquisa. E nós deixamos ele à vontade, claro que a gente preferia como autor. E aí a gente, então, fez Então, o que eu vou trazer aqui é um pouco desse trabalho, baseado nos programas. Os programas, a gente sabe, é pouco, não é, para saber de um curso, o depoimento aqui que eles deram, não é, o Júlio particularmente, que falou bastante do curso, é muito rico, é muito diferente de você olhar para um programa, mas o programa me permitia olhar para desde o começo da Constituição. Bia, as duas últimas guias da direita, por favor, são as já trabalhadas. Nós pegamos todos os programas de fundamentos, história da técnica, que são as duas principais disciplinas obrigatórias que o Paulo participou, e olhamos para eles antes do ingresso dele na FAO e depois, né? Olhamos, então, para todas as disciplinas que estão tabuladas nessa planilha Excel, e, a partir daí, a gente selecionou aquelas, mais uma guia para a direita, duas guias para a direita, fundamentos, isso aí.
selecionamos todas, se quiser correr um pouquinho só para cima e para baixo, eu não coloquei isso na apresentação, porque não ia dar para ver, só para vocês terem uma ideia de onde vêm algumas das observações que eu vou fazer aqui. Depois eu vou selecionar para vocês alguns trechinhos de programa para a gente olhar de forma mais próxima. As disciplinas, então, que ele participou são, e já adianto que deve ter uma série de imprecisões, o Paulo vai ficar ali, se ele quiser me corrigir, depois, porque é o que deu tempo de fazer até agora, né? Pelo que eu entendi, a primeira disciplina foi a de História da Técnica, era uma disciplina que não consta mais do programa da FAU da maneira como era ministrada, então acho que é interessante para os estudantes de graduação também conhecerem essa história dessa disciplina, e que contava com representantes das diferentes sequências de disciplinas do Departamento de História aqui da FAUSP, organizado em sequências de disciplinas, e ela contava com a participação de professores de diferentes sequências, e o Paulo foi o representante da sequência de Fundamentos. E depois ele foi também, já no ano seguinte, professor na disciplina de Fundamentos Sociais da Arquitetura e do Urbanismo, se os programas estiverem corretos, todos que estão digitalizados. Os programas já estavam digitalizados pelas secretárias do departamento, até uma particularmente tem trabalhado bastante nisso, agradeço também, de 1980 em diante. Acontece que eles estão separados por pastas, não por disciplinas, não por professores. Então, nosso trabalho foi reorganizá-los e examiná-los. E os programas de disciplinas dos anos 60, 70 e até 79 não estavam digitalizados, né? Então, eles foram acrescentados, agora eles estão todos digitalizados. Aqueles com a participação do Paulo, aí, especificamente. Então, ele participa dessas duas disciplinas obrigatórias, História da Técnica, Fundamentos Sociais da Arquitetura e do Urbanismo, e eletivas como Fundamentos à Crítica da Arquitetura e do Urbanismo, junto com a professora Maria Lúcia Jutaí, e Formas de Produção do Espaço Urbano e Teoria da Renda da Terra, que foi essa aqui mais mencionada. Então, essa aba que a Bia está projetando são só as disciplinas de fundamentos sociais, vocês podem ter uma ideia aí da quantidade delas, às vezes elas têm um subtítulo, às vezes não, elas contam com outros professores nas diversas turmas, acho que é como a gente faz até hoje, não é? Também dividimos atualmente, a gente tem conversas entre os professores, mas ela é uma disciplina bastante autoral, no sentido de que ela vai constituindo uma perspectiva, e é isso que eu vou querer conversar um pouquinho, comentar um pouquinho. À direita ali, mais à direita, se você for, a gente colocou os temas das ementas e quando deu um pouco da bibliografia. E a outra aba são as disciplinas de História da Técnica eletivas, mas eu vou te pedir, por favor, para colocar agora a apresentação, os slides, já colocar no primeiro slide. O primeiro slide é o programa de História da Técnica. Fica muito pequeno, né? Vamos ver se dá. Não é. É o programa de... Vocês conseguem ler daí? Eu não consigo ler daqui, mas eu não estou esperando que vocês leiam, tá? É só para a gente dar uma ideia que consta do programa, e eu fui colocando, eu não sei porque, para mim não aparece o slide inteiro, para vocês aparece escrito do lado o nome da disciplina? Está com algum problema, então, na projeção, que está cortando um pedaço do slide, no qual eu destaquei alguma coisa em cada um deles. Bom, o programa de História da Técnica é um programa que, se eu entendi bem, Paulo, traz um professor formado em outra disciplina, em Sociologia, não é? Para lidar com os problemas da técnica e da construção. E, a partir daí, o Paulo vai construindo um ponto de vista a partir do qual ele vai observar os fenômenos da forma mais ampla possível. Em seguida, as disciplinas de Fundamentos Sociais da Arquitetura... Bom, antes, o tema do desenvolvimento técnico para a indústria da construção traz para o Paulo a reflexão sobre a diferença entre o trabalho na fábrica e o trabalho na construção. A sociologia do trabalho lida muito mais com o mundo da fábrica do que com o mundo da construção, né? E, a partir daí, ele vai construindo uma contribuição original sobre esse tema. O que me chamou muita atenção, então, nas conversas que a gente teve, é como Paulo vai percebendo entradas que as outras ciências sociais não capturam, né? O problema, segundo ele, é que quem pensa a economia política de outras disciplinas nem sempre vai lidar com as questões do espaço e menos ainda com a questão da construção. E aí que ele
me diz, então, nessa nossa entrevista, diz para mim, para Amanda e para Beatriz Toni, que tem uma estratégia de abordagem histórica que vai ser muito importante e que ela perpassa não só os problemas das nossas disciplinas aqui na Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design, mas ele vai percebendo que a disciplina de fundamentos pode ter uma contribuição importante para todas as ciências sociais. Eu que passei, né, depois de formada aqui na FAUSP, pelo mestrado em Sociologia, por disciplinas no campo da Geografia e pelo doutorado na Economia, né, quando eu me candidatei no concurso para a FAO, foi justamente nessa disciplina de Fundamentos Sociais, e eu fiquei pensando que muito disso tem a ver com esse caminho aberto por gerações, né, que foram entendendo, né, do Departamento de História daqui da FAO, como é possível constituir essa contribuição que é importante para as ciências sociais de uma forma geral. Então, a minha impressão é que essa visão foi se constituindo no trabalho do Paulo, nas diferentes disciplinas da graduação, combinando abordagens que foram se transformando ao longo do tempo, de história da técnica, de fundamentos nas eletivas, em diálogo com colegas e fortemente ancorado nas pesquisas dele de mestrado e de doutorado. E assim, vindo de outra formação, não se restringiu, como é o caso, né, do departamento, que é um departamento interdisciplinar, não se restringiu a ministrar cursos de ciências sociais para arquitetos e urbanistas, mas construiu um ponto de vista original para as ciências sociais, algo que parece característico do Departamento de História da FAO, mas que ele faz de uma maneira muito pessoal. Quando ele faz isso, justamente, se a gente olhar os primeiros programas das disciplinas de Fundamentos Sociais da Arquitetura e do Urbanismo, ainda são disciplinas voltadas para aquilo que ele chama da atividade econômica fabril, e não percebendo o que são as especificidades do mundo do trabalho na construção, e observando que, se tivessem olhado pela perspectiva da construção, uma série de outros aspectos ocultos, campos cegos do conhecimento sociológico, da sociologia do trabalho, mudariam de figura. Não é? Por exemplo, a classe operária, que vai, desse ponto de vista de quem olha ela no canteiro de obras, percebe como ela não se constitui apenas quando ela vai montar as grandes fábricas com grande capital do café ou do estrangeiro, mas na indústria da construção, ela só vai poder ser compreendida, nas palavras do Paulo, pela ótica do racismo, que é extremamente contundente e que vai privilegiar o branco europeu, ou seja, vai privilegiar o monopólio do trabalho italiano na construção e que vai ter como grande patrono o Ramos de Azevedo, algo que está nos livros dele. Essa constituição dessa visão, não é, que eu conheci mais a partir dos livros, me pareceu, fazendo esse exame dos programas e do percurso do Paulo nas diferentes disciplinas, muito relacionada à atividade como professor, que não por acaso está sendo muito valorizada e celebrada aqui hoje. Uma produção do conhecimento, portanto, que passa pela constituição das disciplinas e não é separada dela e mais valorizada do que ela. Bom, nas páginas seguintes desses slides, que depois eu posso disponibilizar para quem quiser olhar eles com mais detalhes, o Paulo trabalhou no programa das disciplinas de fundamentos, logo no terceiro ano, acho que do ingresso dele aqui, junto com o colega João Carlos. Ele contou para a gente desse programa e nós ficamos procurando bastante tempo, né, desse programa, a gente achou e colocou ali no slide. Na verdade, esse foi difícil de encontrar, porque ele é uma coisa um pouco atípica no que a gente encontrou no material do acervo aqui da FAO em relação a programas de disciplinas. É um documento que apresenta as várias disciplinas do Departamento de História nas quais essa de fundamentos se insere. E o documento, inclusive, menciona isso, acho que já pode passar mais para frente. E esse documento aí, sequência de disciplinas, eu coloquei grande só para não dar, para vocês verem, e o trechinho que está grifado ali em amarelo é justamente o trecho que o próprio documento faz referência à contribuição dos dois professores na revisão daquele programa que eles estavam aplicando. E o Paulo conta como nesse programa, eles pensaram na produção na sua forma industrial, fabril mesmo, né, apresentando os problemas da cooperação, da manufatura, da grande indústria, os capítulos referentes a isso do primeiro livro do Capital, como se dá a produção do mais-valor, a produção da mais-valia relativa, a produção da mais-valia absoluta. Em seguida, ele vai se tornar crítico a esse programa, exatamente por ser muito calcado na leitura do livro 1 do Capital, e vai transformando, trazendo e combinando junto com essa visão
uma perspectiva mais histórica de como esses processos acontecem na Europa e no Brasil. E aí cria-se uma terceira disciplina de fundamentos que se chamava AUH 508, Fundamentos Sociais da Arquitetura do Urbanismo 3, que eu também coloquei aí um slide com o programa dela, e está esse título, tem Fundamentos Sociais 1 e 2, portanto, e Fundamentos Sociais 3, que não temos agora, né? Atualmente a gente tem Fundamentos Sociais 1 e 2, e o Brasil está, de alguma forma, inserido nas duas, como parte da história mundial. Ao mesmo tempo, então, que nós lemos um pouco desses programas, teria muito mais comentários, mas eu vou me ater ao tempo. Então, ao mesmo tempo que nós fomos conversando com o Paulo sobre os cursos, sobre as disciplinas, ele foi lembrando da importância dos diversos diálogos entre os professores e estudantes no seu início da FAU. E eu estou me restringindo de propósito aos anos iniciais, justamente para não alongar muito. Entre eles, então, são diálogos desde o começo do ingresso dele aqui na FAUSP, que fazem esse momento que eu entendi como a constituição de um ponto de vista a partir do qual olhar para a sociedade e para o Brasil. Esse momento envolveu o diálogo de um grupo chamado Grupo de Quinta-feira, com o professor Lúcio Kovarik, no qual ele vai contando como as discussões foram se encaminhando na formulação de um conceito que hoje é muito conhecido, muito importante dentro do campo dos estudos urbanos, que é o da espoliação urbana, que já foi aqui mencionado. O Paulo contou como os textos que eram discutidos, Logichini, Castells, o Bolaf também fazia parte desse grupo, Gabriel Bolaf, mas estava fora do país nesse momento, de outros orientandos do Lúcio, de como eles discutiam textos de sociologia urbana, discutiam a exploração indireta e a superexploração do trabalho, a exploração coletiva. Nesse mesmo grupo, o Paulo destacou a participação de um pesquisador da Bahia, com quem depois ele perde o contato, que estudou a transição do trabalho escravo para o trabalho livre na fábrica. Ele estudou a fábrica de tecido, na Bahia, onde tinha trabalho livre e escravo ao mesmo tempo. E essas discussões, nos contou o Paulo, ajudou a entender a construção. Eu estou dizendo isso, né, acho que vocês já percebem um pouco onde eu vou tentando chegar, né, como esses diálogos vão sendo importantes na construção de um pensamento que ele é o tempo todo coletivo, ele é o tempo todo construído em diálogo com colegas e com diálogos em debates, em discussões, né, diálogos de forma geral, com os estudantes. E quem lê o texto do Paulo percebe, não é, como ele vai dar essa contribuição para entender a constituição, a passagem do trabalho escravo para o trabalho livre, junto com a mudança na técnica construtiva e do material, fazendo uma leitura a partir de contribuições da geração anterior, por exemplo, do professor Carlos Lemos. Ele lê, né, na obra do Carlos Lemos a partir do ponto de vista do trabalho. Outra contribuição importante, não é, que ele nos contou, foi a tese não publicada de Lúcio Kovarik, professor, para quem não sabe, da ciência política aqui da USP, autor do livro Espoliação Urbana, que estudou muito os proletários, os párias e os escravos. E o Paulo conta que se apoiou muito nessa tese, não publicada, para entender a transição na construção. Por isso eu coloquei aí num dos programas o destaque, eu fui procurando perceber essas questões que ele nos contava nos programas, para essa tese do Lúcio Kovarik, que consta no programa. Então, dá para perceber essa relação, de novo, entre sala de aula e pesquisa, como uma coisa alimenta a outra. Outra colaboração importante, já mencionada aqui no período da manhã, foi com Ivone Maltner, Jorge Ozek, Hermínia Maricato, Suzana Pasternak, numa pesquisa interdisciplinar, numa pesquisa que foi grande, que foi aprovada, mas que depois ele nos conta como acabou sendo fragmentada por questões ligadas ao financiamento, no qual a Ivone pesquisava os empreiteiros, o Ozek a infraestrutura, Suzana Pasternak a autoconstrução, Paulo César Pereira a produção do mercado, e todos com um diálogo e apoio da professora Hermínia Maricato. Com o projeto fragmentado, a pesquisa não avançou como se imaginava, ainda assim, é resultado desse encontro um texto que eu acho muito importante, apresentado na Ampox, é um texto mimeografado, tem vários desses textos mimeografados que fazem história, né? Eu pus um slide com esse texto, é um texto que se chama Industrialização e Indústria da Construção, alguns comentários sobre a produção intelectual. É um balanço que eles fazem, em 1987, se eu não estiver lendo errado, apresentado na Ampox, que é o encontro das ciências sociais. Segundo Paulo, esse artigo era de crítica e a pesquisa que eles vão fazer daria a resposta, né? Tem
próximo slide, fazendo se levantar e sentar, né, Bia? Tem os títulos, só os subtítulos, como por economia de tempo, já dão uma boa ideia do que se trata, né? Indústria sem construção, um texto bastante provocativo e muito interessante. Não, é lá mesmo. Indústria sem construção, e depois tem a economia sem construção também. Bom, no próximo slide, aqui, justamente tem uma citação que eu procurei ampliar o máximo possível, entre muitas que tem no texto. O texto lida com um volume grande, né, de referências da obra dos professores Khaled Goulart, que foi meu professor, inclusive, aqui na FAO, do Rodrigo Lefebvre, o Jorge José, que já foi citado, e também, então, do Sérgio Ferro. Bom, nesse exame dos programas antigos, nós encontramos os programas das disciplinas, e aí está no próximo, de alguns dos professores que são citados. Esse primeiro é do professor justamente Sérgio Ferro, de 1971. O Paulo e o Sérgio, embora lidando com o mesmo programa, não se encontraram aqui como professores, né, por motivos relacionados à já citada ditadura militar. O Sérgio já fora, perseguido, torturado, exilado, no momento em que o Paulo é professor. Mas há aqui, eu quis colocar o programa por conta dessa referência, que eu já vou dizer, além dos pensamentos sem interdisciplinar, construído no diálogo, e ele é intergeracional, mesmo que com os cortes violentos como esse da ditadura militar. O próximo slide é o programa do curso, pode passar, é o programa do curso do professor Chico de Oliveira, que foi meu orientador justamente no mestrado, um programa que eu nunca tinha visto, e que o Paulo, na entrevista, comenta que ele acha que a gente deve revisitar esse programa e procurar o texto do Chico de Oliveira, que está citado no programa Economia Brasileira, Notas para uma Revisão Teórica, algo que nós estamos fazendo nesse momento, eu avisei para vocês, uma pesquisa em andamento. E, por último, tem o programa do Juarez Brandão, professor também que antecede o Paulo aqui no departamento, na sequência de fundamentos. Bom, tem muitos outros professores que ele cita, que são importantes na história do departamento, que são importantes na história da sequência de disciplinas de fundamentos. Tem os professores atualmente que dão os cursos das disciplinas de fundamentos, onde eu estou situada, professor Luiz Recamã, Ana Lana e José Lira, mas eu vou finalizar aqui, que está acabando o meu tempo, justamente, então, tentando dizer que essa pesquisa em elaboração, sobre os documentos de história me trouxe uma quantidade enorme de questões para reflexão, entre elas a importância dos diálogos que foram construídos aqui ao longo dos anos, sintetizando nessa ideia de um pensamento que é coletivo, que é interdisciplinar, que é intergeracional e que é inerentemente crítico ou não é. Então, é isso. Parabéns de novo para os organizadores do evento e parabéns principalmente para o Paulo por nos permitir estar aqui hoje juntos, discutindo esses temas e discutindo a obra dele dessa maneira. Bom, eu queria agradecer aqui as colocações, a presença de cada um de vocês, Isso ressalta a importância desse pensamento que é produzido coletivamente, que transborda no tempo e no espaço, de grupos, etc., E associando uma certa ideia de um pensamento rigoroso, ao mesmo tempo fecundo, como diria o Henri Lefebvre, se concentra no rigor da categoria, do pensamento, da troca, do debate, mas também se projeta no sentido de imaginar, conceber formas e processos de pensamento também que criam e reproduzem, inclusive aqui nesse movimento dessa homenagem. Eu queria falar no seguinte sentido: houve muitos agradecimentos a mim, mas eu acho que eu tenho mais a agradecer a FAO do que vocês a mim. Veja só. Quando o Guilherme fez esse estudo da autonomia da profissão, esqueceu que o Durant tinha feito um livro sobre a profissão do arquiteto, financiado pelo IAB, que era um histórico primeiro, então, e depois é que ele vai fazer esse na França. E eu percebendo nesse momento, que ele estivesse fazendo uma produção muito bacana e que você fazia era autonomia, não sei o que lá, Brasília. Tinha Brasília, que era a questão do Lúcio Costa e do Niemeyer. Então, essa autonomia vinha e coroava com a construção de Brasília. Então, era muito importante esse tipo de coisa, que, de certa maneira, marcava a formação da profissão do arquiteto, a sua autonomia e a sua relevância. Porém, quando vem um estudo que a gente vai fazer, que é o do André Costa, já nos anos 90, essa autonomia já está em crise. Era essa coisa que é interessante. Então, eu estou me aproveitando dos estudos também, desse movimento. E quem é que estava, o que estava acontecendo?
uma reestruturação já em andamento, em seu início, da indústria imobiliária e mudando a profissão do arquiteto pelo quê? Pela a posição da profissão, pela introdução de novos profissionais e novos artifícios ou de nova estratégia da produção imobiliária. Tem uma frase tua que é muito boa, André, que é os marqueteiros vêm fazer o que o promotor já fazia, né? Quer dizer, ele vem criar novas estratégias de formação de preços imobiliários. E é o que a gente está vendo de lá para cá, só que numa velocidade muito mais rápida, com os financeiros, né? E depois com os gestores de patrimônio. E isso afeta a profissão, claro, desqualifica a profissão do arquiteto, a sua autonomia não vale mais para nada, porque essa autonomia vira submissão ao capital, e isso altera tudo. Quer dizer, tem novos gestores. E aí é que vem o problema que foi falado inicialmente, acho que foi o Renan, da questão da ênfase na questão do ponto cego, ou de lacunas na nossa própria compreensão da arquitetura. Porque um dos pontos importantes é isso, nós não entendermos esse movimento da própria arquitetura e da própria profissão dentro de um contexto econômico de produção de valor. E isso reporta uma coisa inicial, de quando eu entrei na FAO, eu vim para cá e era um professor de ciências sociais, estava fazendo ciência política, mestrado em ciências sociais, entrei e ia dar tudo que se referisse a ciências sociais que os professores mais velhos não queriam dar. Então, de fato, eu dei a disciplina Metrópole e Emprego e fui dar a disciplina História da Técnica, né? E eles até dispensaram de fundamentos, você não precisa dar fundamentos, no próximo semestre você entra. Então, tá, mas eu já estava me preparando para fundamentos. E o que, de certa maneira, assim, o tema Metrópole e Emprego é metrópole e trabalho. Já estava sendo colocado isso do ponto de vista da sociologia, essa questão. Então, eu tinha que ver, não era todos os empregos, eu queria ver o emprego da construção que não estava sendo visto, o emprego, a indústria da construção dentro daquilo que estava sendo chamado de metropolização e não mais, curiosamente, urbanização. E a História da Técnica, ela é dada pelo grupo de professores que vocês viram, são o Rui Gama, o Júlio Kaczynski, o Antônio Luiz Dias de Andrade e o Lúcio Gomes Machado. Nenhum deles se interessava pela construção, no sentido do canteiro, e todos estavam interessados em arquitetura. O único que chegava lá e queria falar de construção e de pedreiro, era eu. Era um estranho, e eles me massacravam mesmo, eles judiavam de mim, no bom sentido. Todas as questões cabeludas que tinham que ser resolvidas, eu, sociólogo, que tinha que responder. E eu me exercitava para responder, era um desafio muito grande. Então, foi um aprendizado muito grande nessa disciplina. E veja, de certa maneira, metropolização virou espaço, emprego virou trabalho, e técnica ficou naquela tríade que você falou. E eu, por muitas aulas, repetia terra, técnica e trabalho. Só que a terra não é terra, o trabalho não é trabalho, né? E a técnica não é terra. E aí remetia à tríade marxiana, do capital, né? Terra e... Esqueci, eu não me lembro, mas é a tríade fundamental, né? Essa tríade é a questão super importante de pensar o valor. Aqui eu estou vendo a Ana Paula. Ana Paula falou: Paulo, você está dando um problema para estudar aqui e está escrito no livro de Lefebvre. Faz 2000 anos que não resolveram. Está lá no livro, que é o problema do valor, que os gregos discutiam, né? Eu me lembro disso. Você falou para mim, como é que você quer que a gente resolva uma coisa que o Lefebvre está falando, que faz 2000 anos que se discute e não tem uma solução sobre o valor da mercadoria. E é verdade, os gregos discutiam essa questão, né? E nós estamos discutindo novamente a questão do valor. E é uma questão fundamental. A questão importante é que no capitalismo industrial, com a Revolução Industrial, surgiu a hipótese da teoria do valor trabalho, né? A economia política fundou isso e deu uma explicação para todo o capitalismo. E isso é a coisa que é o eixo explicativo da fundação da ciência econômica. E isso vai dar o quê? A ciência econômica, você vai ver na história da economia, ela vai perder o adjetivo de política, vai ficar só a ciência econômica, né? E isso é o empobrecimento da própria ciência econômica. E é a perda da tríade, né? É a perda da tríade.
Agora, eu saio das ciências sociais, estou convivendo com essa experiência. A Raquel estava falando, nós somos bem velhinhos, nós somos do grupo desse de ciência, com o grupo do Covari, que nós vimos fazer a reunião aqui, era em 76, eu não era professor da FAO, nós fazíamos no departamento de História. Foi 2 anos antes de eu entrar, e nós estávamos desenvolvendo, ainda não tinha o conceito de espoliação urbana. Foi a partir dos estudos que nós fizemos do Logichini, do Castells, do Topalov, que nós começamos a perceber o quê? O Lúcio começou a perceber que tem uma urbanização aqui, e só que essa urbanização não acontece. Aí ele foi desenvolvendo e criou o conceito de espoliação urbana, que é exatamente a ausência dos equipamentos, no sentido contrário do que tem na Europa. Tem uma urbanização, tem equipamentos, tem tudo, tem infraestrutura. Aqui acontece a urbanização de uma maneira selvagem, ou seja, então as pessoas vão morar numa situação em que tem uma espoliação urbana. Elas moram na cidade, mas não tem a cidade, não tem equipamento. É basicamente o conceito de espoliação urbana que ele apresenta em 79, se eu não me engano, no livro Espoliação Urbana, que depois vai ter uma evolução também, que vai até escritos urbanos, né? E nós, como sempre, dialogando. Eu escrevi um artigo contra o meu orientador. Está aí, aqui na coisa. Dialogando com relação a isso, mas foi na evolução de pensar a espoliação urbana e pensar que também existia outros processos espoliativos, que só mais tarde foi esclarecido como espoliação imobiliária e espoliação financeira. Então, nesse sentido é que eu agradeço essa situação toda, que eu me beneficiei muito. E tem uma piadinha que era que no enfrentamento lá na História da Técnica, o jogo era duro, 300, 400 alunos, 200 alunos, cheia, 5 professores contra o sociólogo, e a gente tinha que manter a educação, que ele falava, é de sociólogo, mas tem que ser educado. Então, eu me lembro, falei, quando eu comecei a fazer a orientação do teu trabalho, eu comecei a falar assim para eles, vocês são meu objeto de estudo. Entendeu? Vocês são meu objeto, vocês são arquitetos e eu estou estudando os arquitetos. Portanto, cuidado comigo. Quer dizer, era nada brincadeira, mas era uma maneira de ir revertendo essa situação e construindo uma outra coisa. Ainda sinto necessidade de acrescentar um agradecimento. O Departamento de História fez história sem ter história. A gente sabe que os primeiros professores de história começaram a ter que inventar a história. Eles tinham os edifícios, mas não tinha a história dos edifícios, não tinha história da arquitetura, não tinha nada. Eles começaram a pesquisar. E aí é que se tornaram historiadores, fizeram história crua, viva, como a do Lemos, né? E você lembra essa frase, eu me lembro de uma outra frase que eu gosto muito de citar, que ele fala assim, o café trouxe o migrante que trouxe o tijolo. A gente tem que traduzir essa frase. Isso que eu achava interessante. O café não é o café. O café é a economia cafeeira, na sua expansão capitalista, no seu caminho para o oeste e tal. Está reduzido em 4 palavras. Né? O imigrante também não é o imigrante. É a introdução do trabalho salariado e o processo longo de abolição da escravatura. E aí vem o tijolo. O tijolo também não é o tijolo. O tijolo é a construção da cidade para o mercado. É toda uma outra coisa, mas aí é que vem o tijolo, aí é que não tem mais taipa. Então, é esse processo crítico da transformação da cidade de taipa em cidade de tijolo numa interpretação sociológica e não numa interpretação descritiva do café imigrante tijolo. E aí, então, eu percebo isso, tenho que trabalhar sobre isso, e aí que vão me apoiar naquilo que foi a plataforma intelectual, que, de certa maneira, nos une. E nos une com a geografia, e nos une com as ciências sociais. Nós vamos lá no Martins, ver o cativeiro. Não, o cativeiro não, nós lemos o cativeiro da Terra, mas o que foi importante foi a leitura que nós fizemos do Capital. E conseguimos, vamos dizer, atento a essa visão de que a cidade de São Paulo era uma cidade de taipa, que se transforma numa cidade de tijolo, nós vamos tentar entender esse processo, esse metabolismo, a mudança desse metabolismo. Nós estamos numa cidade crua, que é a terra crua, e vai para uma cidade que é a terra cozida, é o tijolo. Então, é uma questão antropológica importante, né? Nós teríamos que entender esse metabolismo. Então, como é que vai entender esse metabolismo? A gente começa a pesquisar essas coisas que é a transição do trabalho escravo, a mudança da terra, da propriedade da terra e a mudança da técnica. Acontece os 3 juntos aqui na cidade de São Paulo.
Essa é o sintomático. Entre 1850 até 70, o Militão fotografou as duas cidades. Está lá a mudança. Uma é taipa, a primeira sequência de fotografia, a segunda sequência é tijolo. A gente tem que explicar isso. E como que vai explicar isso? Por esses recursos, por essa contribuição da leitura do capital, de compreender como é que o capital se apropria da terra, como compreender como é que o capital se apropria do trabalho, como é que ele tinha se apropriado do trabalho na forma escrava e como é que ele vai se apropriar depois na forma trabalho livre. E isso era importante de ser entendido, porque isso é que vai explicar essa mudança da TAI para a terra. E era isso que eu tinha que trazer para cá. Eu falava, não, tem que trazer esse negócio para cá e transformar isso numa linguagem que não seja mais essa do café, do migrante e do tijolo, que não tenha mais isso. E eu sentia muito essa dificuldade. Eu me lembro que a primeira coisa que aconteceu para mim ainda não foi aquilo que a Bia contou da forma e da forma de produção. Foi programa e partido, principalmente partido. Partido aqui tem um sentido completamente diferente do outro lado da rua. Eu ficava doido, eu falei, eu tinha que criar um dicionário. Por isso que eu tenho mania de glossário. Vamos fazer um glossário, vamos começar com um glossário. Então, tinha que fazer um glossário daqui, da arquitetura, que é partido, e pensar partido lá. E como é que eu vou traduzir essas coisas em outras coisas? Por isso que esse exercício foi muito gratificante para mim. Então, eu mais tenho a agradecer a vocês e vocês a mim. Tá bom?